Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, desse dia 31 de outubro de 2019, reunião ordinária. Primeiro eu faço a leitura da ata da reunião anterior, ata da reunião ordinária número 24 de 2019, aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas e 30 minutos, os vereadores Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 8619 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir e distribuir lanches, refrigerantes e sorvetes para as crianças do município. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei 8619. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto, vez que o mesmo não apresenta vícios de natureza formal nem de natureza material. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli em seu voto. Votação dos pareceres, aprovado por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei 8619. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão. Coloco em discussão a ata. Contrário, ninguém se manifestou, então agora em votação. Contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Seguimos com o expediente, faço a leitura sumária dele. O projeto de lei complementar número 1019 autoriza a redução do IPTU aos proprietários de imóveis que adotarem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, tais como sistema de captação de água da chuva, sistema de reuso da água, sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento elétrico solar, construções com material sustentável e utilização de energia passiva e cultivo de espécies arbóreas nativas visando o aumento da biodiversidade do perímetro urbano. O objetivo é conceder com benefício fiscal de redução do imposto, que varia a partir de 3%, não podendo exceder a 20%. Projeto de lei 8719 institui a política municipal de proteção aos animais, disciplina infrações e obrigatoriedade de identificação eletrônica e controle de natalidade em atendimento à Lei Federal 14.426 de 2017, que dispôs sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos. Esse projeto objetiva quantificar e identificar os animais existentes em nosso município, haja vista a necessidade de identificar os animais com algum responsável. O Código Municipal de Posturas já dispõe sobre a proibição da permanência de cães e gatos nas vias públicas, de modo que os responsáveis pelos animais devem ser responsabilizados pelas condutas irregulares praticadas. O projeto de lei 8819 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco municipal, no prazo de até 36 parcelas, observando seu valor mínimo de R$ 50 por parcela. Projeto de lei 8919 institui o turno único no serviço municipal das 7 horas às 13 horas, no período de 1º de dezembro de 2019 até 29 de fevereiro de 2020. O turno único não se aplica às atividades de educação, ensino e coleta de lixo, que manterão seu funcionamento nos moldes atuais, exceto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aos servidores que atuam junto ao Parque de Máquinas, bem como os profissionais garis e varredores, aplicar-se-á o horário das 6 horas às 12 horas. E o projeto de lei legislativa número 2119 dispõe sobre a criação da cápsula do tempo na Câmara Municipal de Três Passos, a ser aberta no dia 18 de outubro de 2069, tempo na Câmara Municipal de Três Passos. Daqui a 50 anos, contendo mensagens por meio de cartas dos estudantes, dos vereadores e servidores desta Casa, do Poder Executivo, das entidades e dos munícipes. Iniciamos então com o projeto de lei complementar número 1019 e de imediato eu peço a orientação técnica da Cristina, que tem algumas complicações, né, Cristina? A gente estava vendo, mas enfim, vamos... Sim, esse projeto, então, que autoriza a redução do imposto predial e territorial urbano, IPTU, os proprietários de imóveis que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. O projeto, então, depois o relator e o autor do projeto vai explicar a questão do mérito.
Em relação à parte jurídica, a Constituição Federal determina, então, que é a obrigação tanto do poder público como da coletividade preservar o meio ambiente equilibrado, né, ecologicamente equilibrado, e esse projeto vem atender, então, esse interesse que é local, não é só a União e Estado, mas sim os municípios também podem legislar a respeito. E ele trata, então, de medidas de sustentabilidade nos imóveis dos munícipes e que refletem em isenções tributárias. No caso, seria o desconto no pagamento do IPTU. Né? O STF ele já se manifestou no sentido de que há a possibilidade do parlamentar ele legislar a respeito de matéria tributária, de isenções tributárias em específico. Inclusive, ele já se manifestou nesse sentido. Começou, acho que, se não me engano, em 2013. Nesse caso, a isenção tributária ela tem um caráter individual. Existe o caráter geral, que é uma isenção para todos, né, sem nenhum tipo de requisito, e tem a individual, que nesse caso é individual, tem que preencher os requisitos estabelecidos em lei, e vai ter um despacho da autoridade, então, administrativa, que vai ser no executivo, para que se conceda, então, esse benefício se o município ele tiver atendido todos os requisitos e comprovado isso. Então, em que pese o vereador ele pode legislar a respeito, então, de matéria tributária, a dificuldade maior é a realização do impacto. E isso eu já tinha conversado, então, com o Tocha lá em abril, se não me engano, né? E tamanha dificuldade que, para se encontrar profissional e, enfim, que tenha conhecimento do assunto, que não é sempre que se consegue um projeto desse por meio da Casa Legislativa. Então, veio o impacto. Está certo, o impacto não tem problema nenhum, foi analisado pela parte da contabilidade do IGAN. No entanto, eles nos alertaram que, como ele é para 2020, não há previsão nesse ano, 2020 tem ano eleitoral, então não poderia se executar isso no ano 2020. Então, voltando, lembrando que existe competência, existe iniciativa, tem um impacto, não há problema nesse sentido, somente então a execução no ano que vem não seria possível nesse sentido. Ele não é... O contribuinte tem que informar até setembro para entrar, então não é 2020, vai ser no ano que vem. Daí. Assim, ó, falo como relator e autor do projeto, então, né, essas complicações que a gente encontrou, a primeira preocupação, como a Cristina falou, desde abril, então, eu estou nisso aí, como é complicado para a gente, eu até anotei aqui para não esquecer. É um dos grandes problemas nossos, né, que a gente enfrenta, os colegas também, eu sei que a Cristina e mais alguns já falaram aqui, várias situações que os vereadores queriam fazer um projeto, mas esbarra nessas, com certeza vocês que já estão há mais tempo, até os colegas novos aqui, já esbarraram nisso aí. Então, o primeiro medo era o vício de origem, que não existe, então, conforme a Cristina falou, então pode ser um vereador legislar, pode ser o Poder Legislativo, então isso não é um impedidor. A questão da Constituição Federal, da questão da preservação, que é um dever do Executivo, do Poder Público, está inclusive nas justificativas do projeto, então apenas para seguir esses requisitos que teria que ter. Como que eu fiz os cálculos, então eu fiz um pedido de informações ao Executivo, eles me forneceram essas informações em relação a previsão financeira, enfim, toda a legislação que tem, e contratei alguém para fazer esses cálculos. Era a única forma que eu encontrei para fazer o cálculo do impacto financeiro e a compensação, que o município sempre manda para nós nos projetos, né? Então, para trazer o projeto pronto, eu fui atrás disso aí. A complicação, então, que apareceu foi a questão de 2020. E bem lembrado pelo colega Jair, artigo 7º aqui, que está conforme o projeto já explica, diz ali no artigo 7º. O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido devidamente justificado para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Obras até dia 30 de setembro do ano anterior em que seja o desconto tributário, expondo a medida que aplicou em sua edificação ao terreno, instruindo o mesmo com documentos comprobatórios. Então, isso até vai constar na relatoria, né, e na ata da reunião, que esse artigo 7º livra de ser aplicada a legislação, o desconto em 2020.
porque já passou o mês de setembro, então nada vai ser aplicado em 2020. Com esse artigo, fica garantido que esses descontos só serão aplicados a partir de 2021. Porque 2020, ano eleitoral, não pode ter esses descontos dados. O município não pode renunciar de receita, nem nada nesse sentido, né? Então, se fosse valer, se eu tivesse apresentado esse projeto em agosto, quem sabe o tempo que demorou até ajudou, né? Poderia algum cidadão tentar protocolar até setembro e daí não seria viável. Mas dessa forma, como digamos que seja aprovado o projeto, ele só vai ser aplicado de fato nas finanças do Executivo a partir de 2021, porque o pedido tem que ser até setembro do ano anterior. Eu acho que o artigo 7º resolve esse problema, né? Não sei se os colegas conseguiram ler tudo, mas ele explica não só os percentuais de desconto, mas como tem que ser a solicitação, precisa de uma avaliação, é anual o requerimento que o cidadão tem que fazer, então não adianta o cara botar lá uma cisterna, digamos, de reuso da captação da água da chuva, desativar no ano seguinte e ficar com aquele benefício para sempre. Não. Todo ano ele tem que fazer esse protocolo, todo ano é renovado. E depende da avaliação do executivo para dar o aporte. Então tem um anexo ali que explica bem certinho cada parte, o que significa a construção de material sustentável, que tem que ter certificado e tem que ter selo que o material seja. Construções com material sustentável, utilização de material que atenue os impactos ambientais, desde que comprovado mediante a apresentação de certificado ou selo em 61% a 80% da área edificada. Então não é banalizado esse desconto, a gente não pode também dar ao cidadão uma porta aberta para cada um entrar e chegar nos 20% lá, até tem o limite dos 20%. Digamos que um cidadão tenha tudo isso aí, na soma passe 20%, já chega no limite dos 20% e não vai ser mais que isso, porque nós também não podemos prejudicar então, né, em valores tão altos do executivo. Se alguém tem alguma dúvida também, questão do mérito, eu acho, né, pessoal, é um benefício para o meio ambiente, é um benefício para o município, ele tem um caráter também de embelezamento do município, da questão da energia elétrica, que várias vezes a gente já enfrentou um problema no país, né, a questão da energia elétrica não ser suficiente, mesmo nas nossas cidades pequenas, já passamos por os apagões, né? Então a questão da energia solar é uma realidade, que muitos já estão se adaptando, já estão fazendo a instalação desse equipamento. Ela tem dado um giro de valor no município muito interessante. Então, gera imposto, gera mão de obra, gera emprego. Eu acho que ele traz várias situações de benefício, tanto para o meio ambiente, como para o cidadão, conscientização, incentivo financeiro, e o município também se adapta. Antes o Flávio veio falar comigo, era uma ideia que eu já tinha até, mas agradeço a preocupação e a ideia que ele também quis me dar. Se aprovado o projeto, o primeiro que tem que ser incentivado a entrar nessa ideia é o Poder Executivo, né? O valor economizado em energia, se for aplicar energia solar, é exorbitante. Eu já pesquisei, tem muitas prefeituras que já fizeram isso e têm economizado. É um investimento que se paga a médio prazo, tanto para as casas como para as empresas. Mas enfim, tratando só de energia solar, o projeto tem 7 incisos ali que vão na direção da ideia de sustentabilidade e nesse incentivo. Eu acho que é por aí. Posso fazer um comentário, né? Embora na reunião da nossa comissão é depois, mas eu quero, Tocha, te parabenizar. O projeto, ele é belíssimo. E além de belíssimo, é um projeto que vai ajudar a melhorar, se implantado, né? Aprovado e implantado, melhorar em muitos sentidos a questão ambiental, a questão, enfim, melhorar inclusive a nossa vida, né? Então realmente, Tocha, o projeto é muito bonito. E eu havia feito uma tentativa, foi no primeiro ano, a Cristina deve lembrar que eu trouxe um projeto também com relação à energia solar, né? Mas aí entrou a questão de vício de origem e acabou não avançando, né? Mas o teu projeto é muito mais amplo, muito mais completo, né?
Então, só tenho a te parabenizar. Muito, olha, valeu mesmo, acho que é um projeto que pode também ficar na história, né, do município. Obrigado. Mais alguém queira ser? Com relação à energia solar, a gente consegue ler e estar a par dos projetos, mas talvez não se aprimorar tanto. Ali na questão de aquecimento de água, você tem a energia solar, tem que ter também aquecimento de água para tu ter o incremento, para tu ter a redução total? Eu não. Ele trata separadamente, né? É que assim, eu só a título de, eu também acho o projeto muito bom, né? Mas a título de, se eu instalar na minha casa uma energia solar, não vejo assim a necessidade de tu botar aquecimento solar de água. Porque daí o aquecimento pode ser feito elétrico, né? Porque tu vai ter a economia igual da energia. Talvez eu não tenha entendido bem essa questão. Talvez não é assim como eu estou colocando, mas se é, eu acho que talvez essa é a única questão que eu entendi, assim, que talvez poderia ser modificado. Senão... Sim. Eu acho que a ideia do projeto aqui, indo ao encontro do que tu falou, ele dá as duas opções justamente para, no momento que tu tem o sistema elétrico, o sistema de energia solar, energia passiva, tu já está contemplado. Mas não tendo ele, tu pode optar pelos outros. Eu acho que é nesse sentido para dar uma alternativa para quem não tenha. Mas eu acho que o caminho é energia passiva para depois já utilizar a elétrica que tu já tá sendo beneficiado. Né? Mas entendi a tua observação, ela tem lógica sim, com certeza. É que tem coisas, ó, por exemplo, até das pesquisas que eu fiz, tinha até a sugestão, ele até prevê aqui, deixa eu ver uma coisa, se eu retirei isso ou não. A questão da energia eólica, ela está distante da gente aqui. Mas tem municípios, por exemplo, Santana do Livramento, se eu não me engano. É um município teoricamente pequeno, mas lá é uma região que tem recurso natural para isso. Né? Então, pelo que eu verifiquei, eu fui aqui, ó, sistema de utilização de energia eólica, até citado aqui no anexo, mas ele não se enquadra muito na nossa situação aqui. Então, às vezes a gente pode criar até questões aqui. Eu acredito que o sistema aquecimento elétrico solar ou hidráulico solar, ele fica em segundo plano aqui no objetivo, mas ele contempla possíveis situações que aconteçam. O grande foco hoje, que eu vejo que as pessoas já caminham para esse lado, é justamente a captação de energia solar, que vai ser o que mais vai ser em quantidade atingido aqui, né, pelo projeto. Boa tarde, colegas. Quero também lhe parabenizar, colega, por fazer essa pesquisa, né? Eu também tenho esse costume de pesquisar o que estão fazendo nos outros municípios e procurar, dentro do possível, trazer para cá, indicando ou fazendo um projeto de lei. E posso dizer aqui aos colegas aí que eu tenho uma experiência lá da nossa casa, onde a gente instalou 11 placas de geração de energia solar e num primeiro momento dizer que o investimento se paga e depois o dinheiro vai ficar girando no município. Em vez do cidadão pagar aqueles R$250, R$300, vamos dizer, vou falar só da energia elétrica, esse dinheiro vai ficar girando aqui no município. Então tem tudo isso aí, o cálculo ele vai gerando um efeito cascata, né? Então, parabenizar, Tocha. Eu sei como é difícil a gente apresentar alguma coisa, né? E nós, vereadores, temos esse dever de buscar o que está acontecendo nos outros municípios também, e buscar alternativas, né? Parabéns pelo projeto aí, e com certeza, infelizmente, então, né, não pode ser pro ano que vem, né? Mas, com certeza, vai ser muito benéfico para a população e eu espero que ele seja aprovado
por essa casa e depois sancionado pelo Executivo. Obrigado também. Mais alguém queira? Jair? Eu só queria... A tua intenção é que vá à votação já na próxima sessão? Se tiver tudo ok, Não, sim, mas eu... ele também não tem essa pressa, né? Nós temos tempo a até. A questão de tua consulta à população, a algumas pessoas, assim, tu entende que tu fez tudo o que já podia ter feito? Ou eu ia sugerir só. Eu vejo assim, ó, a população, de um modo geral, às vezes diz que a gente não faz nada. Quando tem um projeto de um vereador, mesmo não sendo eu, né? Eu penso que a gente deveria divulgar um pouquinho mais, pelo menos mais uma semana, e talvez ouvir alguma sugestão, mas isso é uma questão tua, porque tu é o autor. Senão, para mim, se tu disser que tá apto para votação, eu vou concordar. Mas é só uma sugestão, assim, de talvez ficar mais uma semana e divulgar um pouco mais ele, porque eu mesmo olhando bastante coisa, eu não vi tanto assim nele. Eu vou ser bem sincero, né? Eu estou quase meio ano, né, nisso aí. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, quase novembro, 7 meses. Eu tomei esse cuidado, né, nas conversas. E vou ser bem sincero na questão de como ainda funciona a política. Eu fico até meio assim. Então eu trabalhei quieto nele, porque a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas, a reação do executivo, né? Tu tem objetivos. Isso aqui a questão ambiental é uma coisa que é uma preocupação pessoal minha. Eu estudo isso, enfim. Então tu trabalha meio na surdina, mas sim, procurei cidadãos, eu procurei os empresários, eu procurei várias pessoas. Eu fiz esse trabalho ali na conversa, na rede social, no WhatsApp, no mate, no cafezinho, enfim. E então, na semana passada que veio a público isso aí, só tive mensagens de apoio, né? Então, a princípio, né? Mas com certeza, com toda a lógica também é o que tu falou, né? A minha preocupação era muito mais de como o Poder Executivo recebe isso, afinal é uma coisa que dá uma receita menor, mas eu acredito que o Executivo também vai gostar desse projeto porque ele tem outros retornos, né? É um projeto, digamos que assim, que se paga também, né? Ele se paga também pelo giro que vai ter no município. Isso que o Arley falou é bem importante também. E até assim, ó, eu quase esqueci ele, para vocês assim, ó, eu lembro as casas mais antigas, ele retorna como nós temos ciclos, né, no meio urbano, na vida, assim. Eu sei que as casas mais antigas todas tinham cisterna, reuso de água, captação de água da chuva, e por um período, por uns 30, 40 anos aí, eu acho que isso se deixou de lado. Não se deu mais importância. A gente vive de necessidade, né? Então tinha água. Tem água para todo mundo. Bom, a gente vive num país que a gente lava a calçada com a água potável, né? Então parte daí. Então, água tratada a gente despacha pro esgoto, né? Então nós somos todos errados. Isso aqui, ele traz coisas que no passado já eram usadas como padrão e a gente abandonou, né? Bem interessante isso aí. Mais alguém quer? Flávio quer falar? Eu acho que esse projeto, Tocha, igual tu falou, né? Tu pesquisou não somente amigos e divulgou, mas assim também tu pesquisou algumas cidades, né? Até São Paulo, Porto Alegre, né? Tu fez várias cidades aí. Eu acho que é um projeto muito importante, que quem ganha é todos, né? Tanto o cidadão e tanto o meio ambiente. E essa ideia de, após a aprovação, como tu é autor desse projeto, a gente já divulgar esse outro da prefeitura, igual eu comentei com você. Na questão, hoje a prefeitura gasta quase 2 milhões de energia por ano, né? Pedimos informação, até o momento já foi 1,5 milhão, então tem mais 2 meses até o término do ano. E aí a gente poder levantar, se aprofundar na energia solar, né, ter um maior conhecimento e até levar para o interior, né? Hoje nós estávamos lá no interior, tem apagão.
daqui a pouco o cara tem um chiqueirão lá, tem um aviário, ele, às vezes ele gastar com uma rede de energia, ele gasta com a energia solar e vai diminuir o custo. E voltando à prefeitura, né, questão de 1,5 milhão, tu economizar 1 milhão de repente, tu baixar 1 milhão e gastar só meio milhão por ano, né, tu vai gastar no primeiro ano para implantar e depois tu vai ter o retorno para o resto da vida, né. Então essa ideia aí é de extrema importância. Da minha parte, eu sou favorável que vai à votação segunda-feira, né. Tu só retirando ali aquele artigo ali, o parágrafo, né? Eu li todo o teu projeto hoje de manhã, né? Retirando qual? Aquela parte ali acho que é de setembro. Não, mas ele essa parte essa justamente que permite que ele seja aprovado. Tá, mas deixa eu só entender. Esse setembro tem que ser esse mês? Tipo assim, que consta Não, ali? Sim. Todos em cada ano até setembro. Até setembro o cidadão, porque daí tem outro setembro, outubro, novembro, dezembro para o município também. Ah, tá. Então o município tem que ter 4 meses para fazer essa verificação. Tá. Ele vai lá e solicita. E aí, se não tivesse esse parágrafo, digamos que fosse a partir de agora, não seria possível, porque ano que vem o município não pode ano eleitoral, né? Eu acho que a ideia de sugerir ao município, depois, digamos que seja aprovado, pode ser um pedido de todos os vereadores em conjunto. Vamos fazer uma indicação de toda a casa para o município, que o município possa aderir à energia solar. Isso Colega Thor, se me permite, inclusive o município não precisa tirar dinheiro do caixa. Ele pode encaminhar uma busca pelo crédito, que a economia vai pagar isso aí, entendeu? Já isso. paga. Eu estive olhando, o colega Flávio falou agora de 1,5 milhão, mas eu já estive olhando lá em 2018, 2017, o município já gastou mais de 1 milhão lá atrás com a energia elétrica. Então, eu olho com bons olhos que o município também deu exemplo, né? Se eu não me engano, aqui na região ainda não existe prefeituras que adotaram, mas telhado tem de sobra, né? Tem uma... Só para informação, então, a prefeitura de Derrubados encaminhou um projeto de financiamento, né? Igual aquele das máquinas que foi feito, eles encaminharam. Eles querem não pagar energia, quer dizer, vão pagar, mas as taxas, né? Eu, por exemplo, vou pagar R$ 45 de 270, por aí que a gente está pagando. Então a prefeitura eu não sei quanto é que ficaria, mas ele é um financiamento que tu cada 5 anos você paga, né? Eu me comprometo a fazer o texto da indicação e com a assinatura de todos os colegas, se vocês acharem. É um pedido de toda a Câmara, tá? Esse é um financiamento que ninguém teria medo de dizer para alguém fazer, né? Isso também vale para o produtor rural, né? Que paga 3%, 4,7%, depende do enquadramento dele, né? Não tem medo nenhum do cara. A maioria dos projetos em 6, 7 anos eles... Sim. Ele se paga a médio prazo, né? Então tá. Sendo feita a discussão, como relator, eu entendo que o projeto está apto para a votação. Peço a manifestação dos demais membros. Apoio o relator. E o Flávio já tinha se manifestado, então... Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Demorou, mas saiu, né? Então a comissão entende que o projeto está apto para a votação na segunda-feira. Seguimos, projeto 8719. Solicita orientação técnica. O projeto, então, institui a Política Municipal de Proteção a Animais, disciplina infrações, a obrigatoriedade, identificação eletrônica, controle de natalidade e da outras providências. No mesmo sentido do projeto anterior, então, ele se trata também de proteção do meio ambiente e da fauna, que é responsável não somente a União, né, os estados, mas também os municípios e a própria coletividade.
Esse projeto ele verge sobre a execução de ações e serviços prestados por órgãos da própria administração, né, que seriam a Secretaria de Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente. Portanto, a iniciativa não há dúvidas de que é legítima. Os serviços seriam o cadastramento, recolhimento, controle de reprodução de gatos e cães, controle de zoonoses e vacinação, identificação e chipagem de animais, licenciamento de estabelecimentos, apreensão de animais, realização de campanhas educativas, colocação de animais para doação, fiscalização do cumprimento de lei, desta lei, né, dispõe sobre a proibição de maus tratos e também a aplicação de penalidades. Não afronta de forma alguma a competência privativa da União, que legisla então a partir de direito penal, que seria tipificar condutas, né, de penalidades, porque aqui são penalidades administrativas. Então, não afronta de forma alguma a competência da União. Em resumo, esse projeto de lei ele busca tão somente dispor no município sobre sanções e penalidades administrativas para aqueles que pratiquem atos contrários à integridade dos animais. Mas é um projeto muito amplo, né? Ele vem a questão principalmente da identificação, da chipagem, né? Da colocação de chips, enfim, da questão de maus tratos, a questão do cuidado. Ele é realmente muito completo, esse projeto, e não há nenhum problema jurídico para que vá à votação. Relator Jair? Para que vá à votação, eu entendo que ele esteja perfeito. Num primeiro momento, assim, salvo alguma questão que eu não consegui analisar, ele é muito bom, o projeto. Mas ele mexe com todo o nosso perímetro urbano aqui de Três Passos. Então, assim, eu penso que nós deveríamos ouvir, não sei se é audiência pública ou pelo menos nas nossas comissões aí numa próxima reunião, alguma ONG ligada aos animais, talvez até abrir para aqueles que têm animais, né? Porque assim, vai ser chipado todos os animais, né? Tem aqueles que vão receber isso de graça, pelo que a gente está vendo, mas uma determinada parcela da população aí com menos de 3 salários mínimos de renda, né? Acima disso, cada um vai ter que fazer bancando os custos. Então, assim, eu penso que nós deveríamos convidar e ouvir, ou até fazer, talvez, não sei se a audiência pública isso resolve, mas eu vou deixar com o presidente que entenda isso melhor, se é audiência pública, ou pelo menos esse pessoal nas comissões. Porque a gente tem que ter uma clareza, assim, eu vou ter que colocar o chip no animal que eu tenho. Eu não vou ter a isenção. Quanto que vale, quanto que custa isso, né? Daí tem mais um período que talvez dê validade disso, e mais uma série de questões. Ele tem que cadastrar o animal na secretaria. Quando vem a óbito, tem que informar, toda essa questão. Então, ele mexe com a estrutura. Eu acho que é bem interessante o projeto. Eu tenho essa convicção na lida preliminar que eu dei ao projeto. Mas eu só acho que nós deveríamos trabalhar um pouco mais ele. Talvez não mudar nada, mas pelo menos dar à população a oportunidade de ciência antes de nós aprovarmos. A ONG A Passo, será que sabe desse projeto? Participou da elaboração? Tem ciência, então. Porque eu acho que é muito importante que eles saibam, que eles acredito que devem ter participado da elaboração, devem ter sido ouvidos, né, pelo menos. Eu acho que é importante que eles sejam ouvidos. Sim, eu acho assim, pela grandeza do projeto, né? Exatamente. Até para não passar em branco. Para divulgar também. Um projeto desses é importante, ele tem... É um projeto incrível, assim,
Eu nem sei quanto tempo vai demorar para tu regularizar, né? Isso é uma coisa grande. Imagina, são todos os... Público fazer É. isso, né, quer dizer, E eu acho até para divulgar, até a questão da efetividade da lei depois, dela ser aplicada, fazendo uma audiência pública e daí convidando, ó, pode ser convidados, eu acho que sim. Eu penso assim, ó, convida a ONG a Passos, os veterinários e pet shops, os profissionais da área, questão do meio ambiente, as agropecuárias, todos os envolvidos, se convidar, eu acho que por escrito isso aí, nós podíamos, é só dividir esse trabalho, os vereadores fazer, para ter uma audiência pública que aconteça mesmo, né? Não uma audiência protocolar. Quando tu divulga e convida as pessoas, elas vêm. Aquela dos horários dos bar lá, deu gente porque eu fui atrás, né? Então eu acho que dá para fazer uma audiência pública bem grande, interessante, com todos esses envolvidos e o público. Que a parte, eu acho que o que é relacionado a cachorro e gato dá mais interesse o desfile das terneiras da FEICAP deu menos gente assistindo do que o de cão e gato, né? Então Eu acho acredito que deveria aqui é pequeno. Essa audiência a gente podia marcar lá no auditório da prefeitura. Aqui não vai. Eu acho que vai ver um público. Eu acho que não vai a votação, então. Não vai a votação, eu concordo também. Também. E a gente sugere, então, a organização de uma audiência pública para trazer executivo, profissionais da área. Isso, vamos... Eu só vou pedir ajuda de vocês, então, para todo mundo junto ver a data, né? Porque nós, às vezes, a gente fica aqui intermediando, mas daí um não pode. Então, quanto mais pessoas para... Eu acho que dá para até mais tempo para nós poder divulgar, trabalhar com calma, fazer bem feitinho isso. Daqui umas 2 semanas, seria no dia... Eu acho que pode ser aí. Tem espaço bom aqui. Porque, na verdade, a questão da gravação e tudo... Ah, tá, a estrutura pronta já, né? Toda a estrutura. Dá uns 15 dias. Fica dia 30, dia 2, 3... Dia 7, 14. dia 14? Então a gente vê essa semana e daí discute ali Mas uma data. Isso também? Não. São várias frentes. Ela tem essa audiência ela tem um caráter de discussão, de esclarecimento e de divulgação do projeto. Ela é bem interessante. Eu acho que nós estamos ajudando o executivo fazendo isso aí. Viu, aqui vai umas 40 pessoas aqui. Então dá para fazer aqui. Né? Pode ser aqui, né? Se nós contar com esse público aí, nós Então tá. fizemos uma... Beleza. E se encher e se faltar mais uma divulgação que a gente faça, né? Então tá. Vamos fazer uma organização, vamos ver uma data bem legal e divulgar bem. Então tá. Então a comissão decide que o projeto não vai à votação e será promovida uma audiência pública com data e logística de organização dela a ser discutida agora nos próximos dias. Seguimos. Projeto de Lei 8819, orientação técnica. Projeto, então, ele autoriza o Poder Executivo a proceder na concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco municipal. Como os demais anos, né, eu havia já falado sobre a orientação de que é possível esse parcelamento, ele é bom de certa forma para o município porque possibilita que receba sem entrar com execução fiscal e por outro lado existe a possibilidade de parcelar para quem tem essa dificuldade, mas não poderia ser de uma forma corriqueira porque alguns podem até esperar isso acontecer e é injusto com quem paga seus débitos em dia. Mas enfim, da forma como ele vem correto, não há problemas jurídicos no conteúdo, aliás, para ir à votação. Eu somente solicitei o demonstrativo da estimativa de compensação de renúncia de receita
e se não tivesse, então, a questão do impacto orçamentário e financeiro, e eu vou ler o retorno, até eu não consegui analisar, porque veio na tarde as planilhas dos valores aqui. Vou pedir ajuda de vocês, então, para analisar em relação a essa questão. A modalidade de parcelamento de dívida ativa já vem sendo editada. Volto a falar, então, que isso é a resposta do Executivo, né? A modalidade de parcelamento da dívida ativa já vem sendo editada desde o ano 2012, como forma de oportunizar aos cidadãos inadimplentes formas de cumprir com as obrigações em atraso e, ao mesmo tempo, viabilizar formas de ingresso de recursos dos cofres municipais para investimentos nas inúmeras áreas de atuação da administração. As leis editadas anteriormente são as que seguem. Daí tem 2018, 17, 2 2017, 15, 2, 14 e 2012. Quando a previsão da LOA, da renúncia de receita no exercício, onde a receita parcelada ocorre parte no exercício e nos próximos exercícios, leva-se em consideração que esta modalidade de parcelamento já ocorre desde o exercício 2015, ficando assim implícito na previsão da receita os valores parcelados de exercícios anteriores. Na prática, a renúncia de receita no exercício é compensada com a entrada das parcelas dos exercícios anteriores. Para fins de demonstração, segue tabela em anexo com os valores pagos parcelados por exercício. Na tabela, verifica-se por estimativa que haverá entrada de valores da dívida ativa de exercícios anteriores, referente a parcelamentos administrativos e oriundos de execuções judiciais. Para ilustrar, segue a tabela abaixo, simulando que 70% dos contribuintes irão aderir ao parcelamento, que é a medida de valores da dívida ativa que são cobrados administrativamente, ou seja, sem execução judicial. Então tem a simulação, considerando 70% do parcelamento, renúncia da receita de dívida ativa exercício 2020, R$ 960.079,69. Receita referente à dívida ativa exercício anterior, R$ 936.028,40. A diferença é R$ 24.051,29. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Finanças entende que não há renúncia de receita, pois na prática o município pode executar a dívida ativa de 2019 até 2024, considerando o prazo de decadência. A Secretaria Municipal de Finanças se coloca à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Então, é o Lucas Neck, o secretário municipal de Finanças. Só para lembrar a diferença, então, desse projeto para o outro em relação à questão de execução no ano eleitoral, porque é dívida inscrita até o final do ano e que podem ser parceladas no ano que vem, ano eleitoral. Aqui se trata de uma situação diferente porque é uma ação de governo. Todos os anos foi feito, então não é uma novidade no ano eleitoral, por isso que ele não vai desequilibrar. Então, a questão da competição no ano eleitoral. E seria isso, a princípio não há problemas nesse sentido, e somente então essa estimativa que veio aqui dizendo que não há renúncia, eu não consegui analisar as tabelas pelo tempo, então. Relator é o Flávio. Tu explicaste que essa é uma ação de governo que vem a cada ano, né? E eu acho que não tem implicação por ser um ano eleitoral ano que vem. E esse projeto 088 é uma forma de evitar pendências judiciais e oportunizar os cidadãos inadimplentes a pagar suas dívidas em atraso. Da minha parte, eu acho que esse projeto, como tem um valor fora de quase 800 mil de importância, da minha parte pode ir à votação. Mais alguém quer se manifestar? Eu concordo com o relator. Também concordo com o relator. Então a comissão decide que o projeto está apto para ir à votação. Projeto de lei 8919, que trata do turno único no serviço municipal. Eu peço de imediato, então, a orientação técnica da Cristina. Esse projeto, então, ele veio nos moldes dos anos anteriores, só quando foi lido no expediente não constou que um dos parágrafos, eu acho que ficou, que também a Secretaria Municipal de Saúde, né, os agentes comunitários de saúde e as agentes comunitárias de endemias terão seu horário em turno compreendido das 7 às 13.
e não vai ser aplicado então aos ISFs, a questão da unidade de saúde prisional, os CAPs, e núcleo ampliado da saúde da família, o NASF, que então vai ser mantido o horário normal. E os demais já tinham sido lidos, né, no expediente anteriormente. É a questão de discricionariedade do gestor público, né, desde que demonstre previamente que haverá uma economicidade, né, e a questão de eficiência também na prestação de serviço público. Deve existir esse planejamento prévio existente, e como resposta também a essa situação do IGAN, o Executivo já respondeu por e-mail que isso está exposto na exposição de motivos, que está detalhado os motivos pelos quais é adotado o turno único. A questão de que tem que haver o cuidado com a questão das horas extras, o que também está expresso no projeto de lei, que não haverá, e se existir a necessidade em caso de calamidade será compensado, que é uma das maiores preocupações do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também coloca a situação de que, além do planejamento, a previsão legal, e não pode se modificar a carga horária, né? E isso, então, o Executivo respondeu aqui que não se está modificando a carga horária, mas só está suspendendo a realização dela, né? E aí o IGAN coloca também a questão de que no momento em que se tem uma carga horária menor, deve ser compensado para receber o valor integral, mas tem a questão que não pode ser reduzido o salário, e a questão de compensação, pelo que foi analisado durante os anos passados até então, o tribunal ele vem olhando mais a questão de economicidade, enfim. Mas são essas colocações, e o Executivo também respondeu aqui nesse sentido de que os apontamentos são no sentido do planejamento, da economicidade, e que não há uma redução na carga horária, mas uma suspensão, e que está sendo feito por lei em sentido estrito e não por decreto, portanto considera que está ok. Então, nesse sentido, o projeto não há problemas, mas a questão do mérito deve ser analisada por vocês. Isso aí, eu sou o relator do projeto, e eu sei que o mérito do turno único todos os anos é discutido aqui, alguns concordam, outros não, né? Então, já é um assunto conhecido dos colegas. Mas eu lembro que a comissão aqui analisa a questão técnica, e até para que a gente possa discutir o mérito nessa casa durante a sessão, estando a parte técnica ok, não tem porquê não permitir que seja discutido e votado o projeto do turno único na próxima sessão. Então, de minha parte, como relator, eu acredito que todos os questionamentos foram respondidos, tudo foi esclarecido, a exposição de motivos esclarece outros pontos questionados, e de minha parte eu acho que está apto para a votação na segunda, então na segunda-feira se discute o mérito. Mais alguém queira se manifestar? Ele poderia ser instituído por decreto, né? Discussão do próprio Tribunal de Contas, que teve alguns momentos em que ele pediu lei em sentido estrito, até porque eles tem essa questão da carga horária que reduz ela, né? Então, quando não há uma compensação é mais delicado ainda. Então, por isso que se fala bastante na lei para evitar essa situação também. O turno único, todos os anos vai ter a mesma discussão. O funcionário quer. Né? O funcionário, não eu, mas o funcionário quer. O município, pelo que a gente vê, que também quer. Então nós vamos votar contra, simplesmente para... Apesar de entender que nós talvez até nós teríamos que trabalhar em alguns setores em 2 turnos. 2 turnos únicos. Por exemplo, silagem de milho, pequena propriedade. Eu não sei como que vão resolver essa questão. Porque não se faz, salvo o produtor que tenha só 1 hectare ali, não se faz em meio turno. Aí ela tem que ser feita o mais rápido possível, né? E é um problemão. E essa questão talvez deveria incluir, não vou dizer que tem que tirar fora
o funcionário desse turno teria que trabalhar com 2 turnos, né? Então, assim, mas não é o que a gente quer discutir na reunião de comissão. Na reunião de comissão, se o projeto está apto. E se o relator diz que está apto, eu concordo com ele. Colega Flávio? Da mesma forma. Então a comissão decide que ele está apto para a votação na segunda-feira, então segunda se discute o mérito e outras questões. Por último, projeto de lei legislativa número 2119, peço orientação técnica. Esse projeto, então, é um projeto de iniciativa do vereador Ido, que dispõe sobre a criação da cápsula do tempo da Câmara de Três Passos. Ele é assinado, então, pela mesa diretora, também competente para instituí-lo na Câmara, e dispõe sobre a cápsula, então, do tempo, que será aberta em 2069. Tem todos os requisitos legais, que foi devidamente discutido anteriormente já, e não há problemas para que se vá à votação. E, posteriormente, será, então, colocado por meio de resolução as questões de que forma será a cápsula, o período em que se receberá as cartas, o tema das cartas, o tamanho dos envelopes, a forma e o material, como já tinha falado, a data e solenidade de lacre, né, da cápsula. Isso tudo, então, será feito por meio de resolução de mesa, e o objetivo é aproximar o Poder Legislativo, então, com a sociedade, colocando ali essa questão de se refletir sobre o conceito de futuro, o que se espera para si, o que se deseja para a cidade, nos próximos 50 anos. Não há problemas, então, para que se vá à votação. Relator é o Flávio. Esse projeto, então, é o autor vereador Ido, que se trata da cápsula do tempo, né, que será uma caixa, ou são caixas, é um arquivo, né, um baú, que em 2069 vai ser aberto e lá vai conter notícias, informações da Câmara, e que os vereadores, comunidade, em 2069 vai poder acompanhar as notícias de hoje, né? Então, eu acho que esse projeto é importante para ter esse arquivo, né? Eu estar com 84 anos, eu vou poder voltar a lembrar as notícias de hoje, né? Então, da minha parte, pode ir à votação. Eu quero já parabenizar o colega Ido pela ideia. Eu acho que essas coisas muitas vezes são esquecidas, né? Mas são coisas importantes. Uma ideia como essa aí, eu acho muito interessante. Daqui 50 anos vai ser muito mais interessante para as pessoas daqui 50 anos do que para nós, que agora estamos aqui. Eles abrir isso e o que cada um escreveu, as notícias que tinham. Enfim, achei uma ideia bem legal essa aí. Eu acompanho o voto do relator. E o colega Jair? Então a comissão decide que o projeto está apto para ir à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião e passo a palavra à colega Marli. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião ordinária do dia 31 de outubro de 2019. Primeiramente faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 25/19, aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2019, reunidas-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 18 horas, os vereadores Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 86/19, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir e distribuir lanches, refrigerantes e sorvetes para as crianças do município. Leitura e discussão da ata dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 86/19. O relator William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator proferiu voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli em seu voto. Votação dos pareceres. Aprovado por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de lei números 86/19. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco a ata em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco então a mesma ata em votação. Ata aprovada por unanimidade.
Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 10/19, projetos de lei números 87, 88 e 89, projeto de lei legislativa número 21/19, já lidos na reunião anterior. Então, nesse momento, os relatores farão os relatórios, análises e proferirão seus votos. Projeto de lei complementar número 10/19. Eu sou a relatora desse projeto, como ele já foi amplamente discutido, e o autor do projeto é também o relator e presidente da Comissão da Constituição e Redação, né? E como a gente já falou antes, né, eu pessoalmente acho ele um projeto belíssimo, né, e de grande importância no mundo tão cheio de poluição, um mundo tão cheio, com tantos descuidos, né, é uma forma de cuidar um pouco melhor da natureza e, obviamente, cuidar de nós mesmos, né? Então, é um belo projeto. E o meu voto é favorável, né, de que vá à votação, mas como a comissão anterior também decidiu aguardar mais um pouco para a divulgação, o que eu acho correto, é um projeto que precisa ser divulgado diante da sociedade, entre a sociedade, né, até para que ele tenha, para que seja dado a ele o devido valor, né, porque é um projeto de tamanha importância. Então, aguardamos mais um pouco para que ele vá à votação. Não, desculpa, o 10 não, claro, eu agora confundi os dois, né, o 10 não. Exato, mas de qualquer maneira o 10 também, eu acho que, né, ele vai à votação. Eu tive a impressão que a comissão anterior tinha decidido que ele aguardaria, né? Ele vai à votação e a audiência pública se fará depois, né? Não vai ter isso. O colega, para retornar, o colega Jair questionou se tinha sido feito. Daí eu expliquei que eu fiz esse trabalho, né, durante o ano todo, essa conversa, e que então cheguei a esse projeto tendo essas conversas com as pessoas. Isso aí. Mas que ele iria à votação e depois a gente tem um ano inteiro para se fará a divulgação. Divulgar, tranquilo, isso. Tranquilo. Uhum. Eu sou favorável, então, de que vá à votação, né, e os demais colegas. Eu acompanho a senhora. Bem. Projeto 80... Peraí. Eu tenho também ainda dar o meu voto. Sim, desculpa. Bom, eu não interferi no comentário anterior, até porque me preservei a falar sobre esse projeto dentro da minha comissão. Claro que, evidentemente, não teria problema nenhum intervir no comentário na comissão anterior. Esse projeto ele tem uma importância ímpar. Esse projeto não é qualquer projeto. Esse projeto toca, para quem leu e prevê a importância de cada artigo e sua descrição, o script dele, ele toca nas casas, ele toca nas famílias, ele mexe com o cidadão. Esse projeto é demais importante. Ele não, eu acho que ele não pode ser assim votado, tramitado nessa casa sem ter uma repercussão dentro da sociedade. Aí agora eu vou falar com o autor do projeto. Eu penso, na minha mediocridade, de que esse é um projeto para se tratar em audiência pública, de trazer rádio, de trazer jornal. Gente, isso aqui se trata de sistema de captação de água da chuva, sistema de reuso, sistema de aquecimento hidráulico, sistema de aquecimento elétrico, material sustentável na construção, energia passiva na sua utilização, gente. Eu acho que o autor do projeto merece com que a sociedade contemple esse projeto. Estude, saiba, ou creia. A OAB,
sindicato, CACIS, Secretaria de Obras do município, administração, nós todos, a sociedade, conhecer o que é esse projeto, gente. Isso aqui é uma coisa fantástica. Eu interpreto ele como um dos mais importantes, revolucionários, na área de administrar dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma prefeitura. Eu sou totalmente favorável, mas eu queria adendar com essa minha fala de que esse projeto merece, pelo seu bojo, muito mais comentário, muito mais estudo, muito mais prazer de saber o que ele traz no seu bojo. Então é isso. Muito obrigado. O projeto, então, está apto para ir à votação. Vamos agora para o projeto 87/19, né? Vamos ouvir a orientação técnica. Esse projeto 87, então, ele institui a Política Municipal de Proteção e Disciplina de Infrações e obrigatoriedade de identificação eletrônica, né? A questão dos animais. Então, essa situação já foi abordada anteriormente, é um projeto que realmente ele é inovador no município e na região, então se decidiu pela audiência pública, né? Então ele está ok juridicamente para votação e o mérito deve ser analisado por vocês. Só do projeto anterior, eu gostaria só de, na comissão de vocês, ele vai a votação com voto de todos, eu não sei se o Arley também, ou ele vai ser divulgado na audiência pública, não, então, vá. Eu acompanhei o voto da Porque relatora. é independente, né, Sim. as duas comissões. Vereador Arley, relator. Bom, esse projeto a gente já participou da discussão na outra comissão, né? Então, meu parecer é favorável também que se faça uma discussão mais ampla na próxima semana, se possível, né? Vereador Ido. Sim. Para lembrar, faz uns 6 anos eu apresentei um projeto e ele está aí no baú da casa, que trata sobre a conduta dos proprietários de levarem os cães para andarem nas ruas da cidade. Levando então um saquinho plástico quando eles fizerem as necessidades para recolhimento, aquela conduta toda. E aí eu sofri uma pressão de alguns vereadores dessa casa. Não, veja só, né? Isso aí vai trazer prejuízo eleitoral. Não é época de se fazer isso, a sociedade não está preparada para isso, né? Olha só até que ponto chegamos. E desanimado que fui, repensei e disse, vamos esperar algum tempo, quem sabe a cultura numa sociedade que essa pessoa representa esteja atrasada. E eu tenho que adequá-la, esperar que a sociedade vá melhorar. Que abismo, né, nós estávamos. Mas aqui, dentro desse projeto, está aquele projeto. Então, contempla a minha ideia e eu fico contente em saber que ele é bom para todos nós. E aquele que tem cão também tem que ser responsabilizado, que tem gato da mesma forma. E o projeto, ele merece ser aprovado, sim. Eu também acho que é um belo projeto, né? Visa resolver o problema grande parte, ou a maior parte dos problemas dos cães, animais, enfim, como um todo, né? E também, de acordo com a comissão anterior, então, a ideia é que ele aguarde para que vá à votação, para ir à votação e antes disso se realizar uma audiência pública para sua devida divulgação. É isso, colegas? Muito bem. Passamos para o próximo, então, projeto 88/19, né? Relator Ido. Aliás, orientação técnica primeiro, desculpa. Essa é, então, em relação ao parcelamento da dívida ativa. Como eu já havia falado, essa questão do parcelamento é possível. O impacto já foi explicado pela Secretaria de Finanças.
como eu havia lido também. Então, não há problemas para que se vá à votação com a documentação que veio até para análise, então. Sim. Se nós, vereadores, não fizermos o papel de divulgar os projetos que nós aprovamos, não tem outro meio de se fazê-lo, de fazê-lo. O programa da rádio que eles pagam para divulgar as atividades, não consta isso. A sociedade, se não pesquisar, não for atrás, ela não vai saber o que nós aprovamos. E essa casa tem que fazer o papel dela e auxiliar o executivo na divulgação. Então, por isso que na sessão a gente procura detalhar para aquele que está em casa o que está se aprovando, não só na área jurídica, mas também na sua integridade, onde que se diz assim, por exemplo, excetua-se deste parcelamento as dívidas oriundo da contribuição melhoria referente ao asfaltamento de ruas e avenida. Então, esses não vão ter o refis, somente outras atividades pendentes, de alvará, de IPTU. Né? Então, tem coisas aqui dentro que, por exemplo, 36 meses para o parcelamento da dívida, e a taxa mínima, o valor mínimo é R$50, que se na terceira prestação não paga, as demais aí ele vai ter que sentar de novo com o pessoal da prefeitura e fazer um novo refis. Essas coisas o povo tem que ficar sabendo. E nós, se não divulgarmos durante a sessão, pecamos junto com os que nos mandam o projeto. Eu acho que ele tem amparo legal e vem contribuir novamente para aquele que não paga as contas em dia. Né, que fique bem claro também isso. Tem pessoas que têm dificuldade, mas isso aí contribui, como o governo federal e estadual também fazem os refis, então nós também estamos no mesmo barco e para receber de uma forma mais devagar, mais lenta, em prestação mais acessível, esses projetos vêm contribuir com as pessoas carentes e para muitos aquele que não gosta de pagar em dia. Vereador Arley, seu voto? Acompanho o voto do relator Ipo. Também acompanho o voto do relator. Projeto 89/19. Solicitamos, então, a orientação técnica. Esse projeto, então, ele institui o turno único no serviço municipal e dá outras providências. Na comissão anterior, eu falei já do aspecto constitucional, a questão de que é necessário a lei no sentido de se discriminar certinho o horário e tudo mais, e que está dentro da discricionariedade do gestor público, na organização dos serviços públicos, ele pode fazer isso. Cabe, então, aos vereadores a análise de que, dessa forma como está colocado, os setores em que vão estar abrangidos pelo turno único e os que não estão, não vão afetar a prestação de serviço público, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, além da análise da exposição de motivos. Então, antes era em relação ao aspecto constitucional, que não há problemas para que se vá à votação. Agora, nessa comissão, é mais também a questão do aspecto da matéria em si, né? Se haverá um prejuízo ao serviço público ou não, que é a análise de vocês, e a situação de que está motivado, a análise da motivação vocês vão realizar, não havendo, então, problemas técnicos, desde que seja feita essa análise de economicidade, que compete também a essa comissão, a questão de economicidade, né, aliás, de finanças, que não é da Constituição, e a questão do serviço público, se vai estar adequadamente prestado em todos os setores, abrangidos ou não pelo turno único. Tudo bem, relator Arley? Bom, cabe, como bem explicado e debatido na comissão anterior, né? Cabe à administração entender se o turno único traz economia ao município e atende à população.
O formato do turno único desse ano, ele é diferente do formato do ano passado, onde no período da tarde ficava um posto de saúde de referência. E eu já recebi a manifestação aqui pelas redes sociais. A preocupação é que os postos de saúde, quando ficam abertos, ou ano passado, e precisavam de algum remédio, a Secretaria da Saúde, a farmácia, não estava aberta. E às vezes precisavam um veículo para se deslocar e não conseguiam. Então também tem a questão dos atendimentos urgentes e exames, né, que são necessários. Então nós teríamos que pedir uma explicação do executivo. Agora, como eu falei há pouco, né, cabe à administração municipal entender que se atende a população, os postos de saúde estarem abertos e a farmácia do município estar fechada, né, cabe à população. Também não sei se vai ficar algum plantão, ou a pessoa que necessitar um remédio pode esperar até o dia seguinte, né, mas a parte técnica do projeto, ela está ok, né. Então, eu estive olhando aqui, a nossa assessora jurídica deu a explicação, né, da interpretação de cada município, mas da minha parte ele está ok aí a votação, né. Muito bem. O projeto, esse é o projeto bastante ruim para ser votado, né. É um projeto onde que a sociedade, eu estou falando desprovido de qualquer apego, onde que a sociedade mais nos condena. Tu sai na rua e nos condena. Né? Nós trabalhamos o dia inteiro, temos que trabalhar para ganhar isso. Vocês aprovam um projeto dessa natureza. Eles dizem para a gente, dizem para mim na rua. Isso já desde os tempos idos. Outros, eles trabalham 6 horas e ganham por 8. Então dizem para a gente, né? E o que o vereador citou de que se um posto está aberto, a farmácia deve também estar aberta. Eu acredito que sim, porque se eventualmente não, se um posto de plantão estiver trabalhando, junto com ele deve ter uma farmácia que vai atender aquelas necessidades, senão seria ruim, né? E o posto está atendendo e a farmácia fechada. Eu acredito que cabe até a gente saber se isso vai casado para o atendimento ao público. É importante que nós falamos essas coisas, né? Nós aqui estamos em comissão que tem que verificar o projeto na sua totalidade, né? E o importante também que diz que o turno único se aplica às atividades de educação, não se aplica à atividade de educação e do lixo, né? Então, por exemplo, o lixo também é uma parte importante que funciona o dia inteiro, a educação, as escolas o dia inteiro, né? Então essas atividades vão continuar sendo diárias, com um turno inverso também. Muito obrigado. Eu quero contribuir um pouco mais, e no projeto então o turno único não entra as escolas, as creches, mas entra a Secretaria da Educação. Oi? Que não entra é a Secretaria Municipal de Saúde. Esse vai fazer o turno único, aliás. A Secretaria Municipal, os agentes comunitários de saúde e de comunitários de endemias vão ter, então, o turno único, mas Isso. não vai estar todas as ISFs. O Centro de Atenção, o CAPS, seria a Secretaria da Saúde, então, que não vai estar de acordo com o núcleo de ampliado, o NASF. Esses vão ser o atendimento normal, mas não a Secretaria de Saúde. Isso. A secretaria, as escolas, as EMEIs terão turno integral e a Secretaria de Educação terá turno único. E no caso, os postos de saúde terão turno integral e a Secretaria de Saúde terá o turno único, né? É assim que está o projeto, né?
Turno único vai se aplicar isso, né? Entendeu? Então, assim, essa é a questão só que a população questionou pelas redes sociais, como vai funcionar a questão da necessidade de medicamentos, né? E com razão, né? Porque se alguém está doente e vai ao posto, provavelmente precisa de remédio, ou a maioria precisa de remédio. Aí se a farmácia estiver fechada... Isso. Eu até, se possível, eu gostaria de sugerir... Gostaria de sugerir à presidência se pedisse uma explicação, né? Se possível, para nós... Vai a votação na segunda, mas para nós saber se vai ter algum plantão ou não na farmácia. Uhum. Sim, podemos solicitar. Vai funcionar junto com o posto aberto. Pode, a nossa assessora jurídica pode fazer isso por escrito, né? É mais um Eles pedido podem de nos informação. responder por né? escrito? Exato, né? Uhum. Pode ser? Sim. Uhum. Tá bem. Então, eu também acompanho o voto do relator. Né? E, por último, então, o projeto de lei legislativa número 21/19. Esse é o projeto do vereador Ido, né? O vereador Ido, esse seu projeto faz pensar no futuro, faz pensar nos próximos 50 anos, né? E se nós quisermos uma cidade melhor, um mundo melhor, uma vida melhor, nós temos que pensar no futuro, como vai ser, o que nós devemos fazer nos próximos 50 anos para melhorar. Então, é um belo projeto, quero lhe parabenizar. Né? E, a princípio, eu já vi várias cápsulas, já participei de cerimônias de fechamento de cápsulas. Né? A princípio, para quem não tem muita informação, pode parecer, é uma coisa, né? Sem muito sentido, né? Mas muito pelo contrário. Né? Eu acho que se a gente mergulhar um pouco mais fundo, a intenção do projeto tem um grande sentido. Né? E eu acho que devemos provocar essa reflexão sobre os próximos 50 anos e fazer as criancinhas pensarem lá nas escolas. Né? Quem tem 10 anos hoje, daqui a 50 anos vai ter 60. São eles que vão construir o município nos próximos 50 anos. Temos que envolver essa gurizada mais do que nunca. Né? Então, é um belo projeto. E o relator, então, vereador Ido, por favor. Tudo bem. Antes eu falei de um projeto que havia sido feito e que está aí guardado. Eu também tenho um projeto falando nessa área de futuro, que está aí, que a Cris nos ajudou tanto, sobre o uso do canudinho de plástico e o ecológico, né? Está aí o projeto e eu acho que eu vou consultar os pares para ver se há essa possibilidade de colocá-lo também em discussão do plenário, que a gente já viu outros municípios, né? Isso é uma questão de cultura. O tempo, se nós esperar, Três Passos é uma cidade de 24 mil habitantes, vão chegar a 30, daí vão discutir esse projeto. Não é necessidade. E talvez, vereador, desculpe interromper, talvez também a questão da sacolinha de plástico, né, no supermercado. Na Argentina, por exemplo, você vai no supermercado, se você não levar sua sacola, você vai voltar com os produtos no braço, né? Não distribui mais. E percebe-se a limpeza, a melhoria da limpeza da cidade com essa legislação. Exato. Talvez podemos juntar os dois, o canudo com a sacolinha? Itapiranga, eu tenho um filho que mora, a gente vai lá no mercado e eles, pai, tem que levar alguma coisa. Lá é assim, né? Mas, gente, 3 meses levou para esse projeto ficar pronto. Pensar, falar com pessoas, muito mais a minha assessoria que nos acompanhou nesse período aí, nos debatendo esse projeto, pessoas que a gente conversou, pesquisando em outros lugares, outras prefeituras, quem sabe, outras câmaras, e fui achar uma em Minas Gerais, que o autor do projeto é inclusive do meu partido. Né? E outros lugares onde que a prefeitura fez, então, o projeto. Né? Mas, independente de quem o fizer, o autor,
seja executivo ou legislativo, a importância do projeto. E ele tem uma frase aqui que eu não abro mão dela, da importância, motivar, o que tu falaste, motivar e instigar os munícipes a refletir sobre o conceito de futuro, o que esperam para si mesmos e o que desejam para a cidade de Três Passos nos próximos 50 anos. Isso aí é a frase mais bonita que tem esse projeto, né? E dizer de que na semana que vem nós vamos levar o ofício para as escolas, brigada, delegacia, fórum, nas escolas, se eles querem fazer um envelope só, ou a professora achar que cada aluno deva fazer um, isso a escola que vai decidir, porque cada munícipe tem o direito de botar o seu envelope, que não vai ser permitido colocar CD, DVD, coisas que possa contaminar, apenas papel, fotografia, e o tamanho do envelope e o peso dele, para não muito, o tamanho da cápsula e o tamanho também da caixa que vai a cápsula transparente, onde os senhores vereadores, nós vamos colocar até segunda-feira, os vereadores virão mais cedo para nós tirar a fotografia, do qual a gente vai colocar na frente da cápsula a foto dos 11 vereadores, do lado a foto dos funcionários dessa casa, porque daqui 50 anos os funcionários vão ter netos que podem ser vereadores. Os vereadores podem ter filhos e netos que vão ser vereadores, que vão ver a foto do... Né? Mas vai estar sim, vai estar sim. Né? Então, essas coisas é para o bem da... para que as coisas fiquem de fato e de direito colocadas para o futuro, né? Tá bom? Muito obrigado. Vereador Arley, seu voto? Antes de votar, quero parabenizar o colega Ido pela ideia, né? E de apresentar. E com certeza a gente ainda vai falar na segunda-feira, mas acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Então, nada mais havendo, encerramos a presente reunião das comissões permanentes.